O programa a seguir é livre para todos os públicos. Irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, sempre levando consolo, levando esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E hoje estamos recebendo um irmão muito querido, que já esteve aqui conosco numa outra ocasião, Carlos Odilon. Ele pertence ao Centro Espírita Zil da Gama, que fica no bairro de Jamapará, no município de Sapucaia. Um pertinho que não é tão perto, né, Carlos Odilon? É verdade. Em quilômetros e no coração a gente está pertinho. Exatamente. Mas nós temos 2 serras no caminho. Isso. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande receber você aqui novamente. Obrigado, Kátia, pela oportunidade de compartilhar esse momento excepcionalmente bom, agradável aqui com você, com essa equipe, com você de casa que está aí assistindo a gente, nos prestigiando. É muito bom estar aqui de novo. Carlos Odilon é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina e hoje está nos trazendo um tema bastante interessante que conversamos a respeito no programa passado. Verdade. Não foi isso? Foi assim mesmo. Jesus e a mulher samaritana. Então, com certeza será um programa excelente. Então, Carlos, nós conversamos... Você prefere que te chame de Carlos ou Odilon? Como você fica Odilon, mais... Odilon. Isso. É o nome do papai que está aqui conosco também, nos prestigiando hoje. Então, Odilon, onde se deu esse encontro, esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? Onde ficava o tão falado poço de Jacó? Conte para nós. Então... já que nós começamos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa no programa anterior, vamos lembrar o pessoal de casa daquela região que nós conhecemos hoje como toda a região da Palestina e tal. A época de Jesus, ela era dividida em 3 grandes territórios. Lembrando o seguinte, nós temos a região lá da Palestina, você que está em casa, depois do programa, vai lá no seu computador, procura lá no Google o mapinha para você entender, você vai entender direitinho aquilo que a gente está tentando passar. Então, aquela região, ela está ali entre o Mar Mediterrâneo, à esquerda de quem olha de frente, e o Rio Jordão, que vem descendo lá de cima, que faz ali a delimitação da área. Na parte mais ao norte, lá em cima, nós temos a Galileia, no meio da região nós temos a Samaria e ali embaixo nós temos a Judéia mais ao sul. Já fazendo a época de Jesus, né, fazendo fronteira com o Egito e com a antiga Babilônia. Bom, esse encontro de Jesus e a mulher samaritana se deu na Samaria, porque contam os relatos que Jesus estava com seus discípulos na Judéia, e começou a vir lá alguma agitação e tal, ele resolveu rumar com os discípulos para a Galileia. Para ele sair da Judéia e ir para a Galileia, e hoje a gente viaja de carro, a gente viaja de ônibus, de avião, naquela época ou era a pé ou era no lombo do animal. Então, para ir da Judéia, lá para cima, para a Galileia, tinha 2 opções. A opção mais comum é margeando e subindo o Rio Jordão, porque eram as margens desse rio que muitas vezes a população se concentrava, porque ali eles tiravam água para plantações e para alimentar os animais. Era uma rota comercial, mas Jesus não preferiu ir por ali. Ele preferiu passar pela Samaria.
A Samaria era uma terra um pouco evitada, mais à frente a gente fala desse preconceito que havia com os samaritanos. Ai, Kátia, a gente vai ver que preconceito é um negócio antigo, meu Deus do céu. É verdade. Bem antigo. Passando por ali, tem uma região perto de um monte chamado Garizim. Você depois procura lá no Google, você pode achar Garizim ou Gerazim, depende aí da tradução bíblica que você encontrar. E perto desse monte, onde os samaritanos oravam a Deus, e eles eram muito politeístas por uma questão de cultura, tinha uma cidadezinha chamada Sicar, em algumas traduções Siquém, Sicar ou Siquém. E aquela cidade era uma cidadezinha pequena, uma população, talvez 400, 500 famílias morando ali. Viviam, a cultura era a cultura de subsistência, plantavam e criavam animais para sobreviver, mas eles tinham um luxo. Esse luxo era o poço de Jacó. Por que Jacó? A entidade cultural e, de certa forma, espiritual à qual eles se referiam era Jacó. Era como se fosse o fundador daquela região, o primeiro proprietário que, depois de desencarnado, foi atribuído a ele alguma grandeza espiritual. Então, eles cultuavam o pai Jacó. E foi nesse momento, nessa trajetória da Judéia até a Galileia, que Jesus para ali perto da cidade de Siquém ou Sicar com seus apóstolos. Os apóstolos vão até a cidade para comprar comida, afinal de contas, eles comiam também. E Jesus ficou sentado, descansando um pouco à beira do poço, quando então vem a mulher samaritana. Então, esse foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Muito bem explicado aí por você. E nós conseguimos ter uma noção de tempo, se foi, por exemplo, no início, mais para o final da missão, né, de Jesus. Como foi? Quando foi que isso aconteceu? Fantástico. Por quê? Foi logo no início da missão de Jesus. Quer ver só? O motivo pelo qual Jesus e os discípulos perceberam uma agitação local quando eles estavam na Judéia é que os fariseus, eles ouviram dizer que Jesus estava batizando mais pessoas do que João o Batista. E João o Batista ainda era primo de Jesus. E ele estava vivo ainda. E ele foi decapitado pouco tempo depois. Então, com essa informação de que João Batista ainda estava encarnado, nós sabemos que foi no iníciozinho do apostolado, da missão de Jesus. E isso nos dá uma referência indireta importantíssima. Por quê? Uma das primeiras pessoas fora daquele grupo de discípulos para quem Jesus se revelou como sendo o Messias foi a mulher samaritana. Ele deu um valor a esse momento, às perguntas que aquela mulher fez para ele, tão fantástico que ela era uma das primeiras pessoas a saber que ele era o Messias. Muito interessante. E como foi que aconteceu essa conversa, esse diálogo, né, que Jesus travou com essa mulher samaritana? E quem nos narrou esse momento, quem trouxe essas informações até nós? Quem narra é o apóstolo João. Aliás, ele é o único que narra, até porque ele foi testemunha ocular. Ele estava com Jesus no grupo. Estava presente. Estava presente. E uma coisa interessante que ele narra isso no capítulo 4 do seu Evangelho. Você que está em casa, depois do programa, vai lá, pega o Evangelho e vai ler na íntegra para você ver que fascinante. E o capítulo 4 do Evangelho de João só tem duas narrativas. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana e logo em seguida a cura do servo do centurião. Aquele homem que vai procurar Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno de te receber. Manda que um dos seus vá lá e cure o meu servo que está doente. E Jesus fala, né? Não vi em Israel um
com a fé do tamanho da fé deste homem. Mas isso fica para um outro encontro. Olha, já estamos aqui agendando o nosso próximo encontro. Verdade, verdade. Bom, como que deu esse momento? Você já sabe então que Jesus estava sentado e como que era esse poço? Não era uma escavação, até porque os samaritanos, eles eram pobres. Os mais ricos eram os judeus. Os samaritanos eram pobres. Trabalhavam com cultura de subsistência, trabalhavam na modelagem de vasos de barro e cerâmica e tal. Eles não tinham muita ferramenta nem muita tecnologia para cavar poços profundos. E veja, a cidadezinha de Sicar ou Siquém ficava perto de um morrote, uma montanhazinha que era o Monte Garizinha, onde eles iam orar. Então, daquele monte vinha uma nascente, tanto que em algumas traduções bíblicas não é o poço de Jacó, é a fonte de Jacó. Então, era mais ou menos assim a flor da... A flor d'água, a flor d'água. Bastava que você se abaixasse com algum recipiente para coletar a água necessária. Jesus estava lá sentado, vem a mulher e ela trazia um vaso, que muitas vezes de uma forma mais elegantemente chamado de cântaro. Então você que está em casa, pegou o Novo Testamento, leu que a mulher trazia um cântaro, é um jarro. É um jarro. É um jarro. Pela cultura local, provavelmente de barro. Ela foi pegar água e Jesus estava lá sentado, Jesus vira para ela e fala: mulher, dá-me de beber. A mulher olhou para ele e falou assim: olha, por que esse homem está me pedindo água? E retrucou, virou para ele: como podes tu, um homem judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? Olha o preconceito. E o preconceito não partiu de Jesus, partiu da mulher. Jesus vira para ela e fala: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, pediria tu água, porque da tua água tereis sede novamente, mas da água que eu vou lá posso dar, nunca mais terá sede. Eu posso te dar água viva. E eu fico me colocando no lugar daquela mulher por um instante, tentando imaginar o que passou pela cabeça dela. Se ela já tinha a compreensão da vinda do Messias. Sim, e tinha. Mas eu ainda creio que deve ter passado por ela um outro pensamento mais comum. Deve ter pensado assim: louco, o homem está aqui, me pede água. E ainda me diz isso tudo. Ainda me diz isso tudo, está me oferecendo água que ele não tem. Deve ter pensado assim: tomou muito sol na testa nesse caminho. Mas ela faz uma coisa fascinante. Ela responde então Jesus de uma forma que dá a ele a oportunidade dele se manifestar como profeta, porque ela pensou: olha, esse homem ou é um profeta ou é um louco. Então eu tenho que responder de uma forma que ele se manifeste, ou como louco ou como profeta. Ela vira e fala: olha, como você pode me oferecer água se você não tem vasilha? E o poço é profundo. Vira Jesus: ah, mulher, vai, chama teu marido e vem. Ela fala: ah, eu não tenho marido. E Jesus vira para ela e diz: nisso disseste a verdade. Já tiveste 5 e o seu atual não é o seu marido. Ela se assusta, joga o cântaro para lá e corre para a cidade para anunciar que ela tinha se encontrado com um profeta. Muito bonito, né? Muito bonito. Muito mesmo. E você nos falou já 2 vezes a respeito do preconceito que existia ali nesse período, né? Preconceito fortíssimo. Fortíssimo, e em outras tantas situações a gente percebe, mas esse preconceito entre judeus e samaritanos era uma coisa real que existia. Isso fica bem evidente no encontro de Jesus. Por que esse preconceito? De onde vem essa resistência toda de um relacionamento mais tranquilo? Qual a razão do preconceito? Então, Kátia, esse preconceito vem de há muito tempo.
vamos lembrar o seguinte: o pai, entre aspas, né, cultural e quase que mitológico de todo aquele povo é o pai Abraão. O pai Abraão, ele deu origem a um povo chamado povo hebreu. Hebreu significa nômade, porque eles saíram do Egito, escravizados, né? Saíram ali do Egito com Moisés. Mais tarde, Abraão toma para si a liderança e eles vão andando até começarem a se fixar nos locais. Então, tanto os judeus, quanto os samaritanos, quanto os galileus, todos eles são hebreus. A origem do povo é a mesma. São todos irmãos, indistintamente. Mas aconteceu que, por volta aí mais ou menos do ano de 940, antes da era cristã, quem governava aquela região que mais tarde se transformou na Samaria e na Judéia, era um homem muito conhecido no Antigo Testamento, chamado Salomão. Você de casa já ouviu falar em Salomão? Olha, se você ouviu, muito bom, procure estudar mais sobre ele. Se você não ouviu, melhor ainda. Corre lá no Google, corre lá no Antigo Testamento e vai procurar Salomão. É uma joia da humanidade, uma joia. Ele é muito conhecido como sendo um homem extremamente justo e sábio. Tanto que antes dessa nossa história, para você que está em casa ter noção de como esse homem era fabuloso, antes dessa nossa história, tinha uma guerra muito forte entre egípcios e o povo hebreu, porque os egípcios queriam lá capturar os hebreus de volta para trabalhar como escravos para eles. O que o Salomão fez? Salomão já era líder, foi lá no Egito, casou-se com a filha do faraó. Acabou a guerra. Porque o faraó não ia brigar, então, com a sua filha e com o seu genro. Simplificou tudo. Simplificou tudo. Vendo que a intenção de Salomão era uma intenção fidedigna do ponto de vista moral, apareceu um espírito para ele, que no Antigo Testamento, naquela cultura local, foi chamado de Iavé, que é o Deus local. Como se então o Deus local tivesse aparecido para Salomão. Nós sabemos que é um espírito superior. Esse espírito virou para Salomão: olha, meu filho, faça-me um pedido e eu te atenderei. Salomão parou, pensou um pouco e pediu que ele tivesse inteligência para que ele pudesse cuidar do povo dele. O espírito virou e respondeu: como tu me pediste sabedoria, terás tudo. E Salomão foi um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Mas então, ele era o líder, né, daquela região toda. Mas em 931 a.C., ele desencarnou, voltou para o plano espiritual. E ele tinha 2 filhos, Roboão e Jeroboão. Nomes estranhos, né? Mas se referem à língua local. Esses 2 filhos começaram numa pequena disputa e dividiram o reino. Jeroboão, ele ficou com o reino do norte e a capital era Samaria. Então, aquela parte que depois se transformou na Samaria era o reino do norte. E Roboão ficou com o reino do sul, capital Jerusalém, foi conhecido mais tarde como Judá, hoje território da Judéia. Bom, quando eu digo hoje, na época de Jesus, né? Não é hoje, século 21, não. Houve então a cisão, mas ainda assim o povo se confraternizava e tinha ali um certo convívio saudável. Acontece que 209 anos depois dessa cisão, o reino do norte, Samaria, ela foi invadida pelos sírios. Os sírios sequestraram ali os homens daquela região e levaram como escravos e implantaram naquela região pessoas de outras culturas. O povo então ficou basicamente dizimado, a cultura se perdeu muito, vieram outras línguas, outros deuses.
e começou a disseminar a cultura. Mais tarde, mais 4 incursões aconteceram e o povo da Samaria, coitado, foi totalmente dizimado. O que aconteceu? Como eles se misturaram entre as raças, o pessoal do reino do sul, Judá, como todo judeu, eles são muito rígidos no que diz respeito a, entre aspas, pureza da raça. E nós sabemos que não há raça pura de forma nenhuma. Mas eles então tiveram uma certa resistência a partir de então com os samaritanos, que agora eram politeístas, falavam línguas diferentes, casaram-se com pessoas de outros povos. E tudo isso gerou esse preconceito. Esse preconceito, esse mal-estar. E se essa água que Jesus pediu à mulher, como é essa água, será que ele mesmo não poderia pegar a água? E se ele tivesse essa atitude, né? Mas Poxa. Qual a razão de Jesus pedir a água? Fantástico. Eu vou dividir essa resposta em 2 momentos. Para deixar você que está em casa curioso, para aguardar o comercial, para ficar aí, para voltar a nos assistir depois. Isso mesmo. Em muitos momentos, Jesus agiu igual a gente age com criança. A gente está chegando aí no momento em que a gente presenteia as crianças com chocolate. A gente, às vezes, tem uma barra de chocolate no bolso, vira para a criança, você me dá um chocolate? A criança fala, poxa, eu não tenho chocolate. A gente fala assim, mas eu tenho, tira do bolso e presenteia. Então, a gente pede para provocar a criança, para ela dizer que não tem, e ela fica feliz de aceitar o nosso. Jesus, quando pede água, na verdade, ele está despertando aquela mulher para que ela peça água. Mas que água é essa que Jesus está oferecendo? Ele mesmo diz que daquela água do poço de Jacó, ele terá sede, terá que beber de novo. Por quê? Nós temos que ingerir muita água durante o dia para que a gente não desidrate e não desencarne. A gente toma água, fica com sede, toma água, fica com sede, tem que fazer essa manutenção. Mas existe na nossa alma, existem, algumas lacunas, alguns vazios, alguns espaços que nós temos sede para preencher. E quando Jesus oferece água para essa mulher, ele está falando dessa água para satisfazer essas lacunas. Água viva, água para preencher aqueles espaços vazios que ela trazia na alma, aquelas lacunas, aquelas dúvidas, aqueles anseios por alguma coisa que faça com que a gente se sinta bem, se sinta importante, que faça com que a gente tenha valor. E a conversa, então, ela vai se dar num nível extremamente simbólico. Para alguns pesquisadores da psicanálise, um nível praticamente psicanalítico. Quando agora eles vão conversar sobre a mulher ter dito para ele que ele não tinha balde, não tinha vasilha para tirar e o poço é profundo. De que ela estava falando? Isso a gente responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, né, Kátia? Então, nós vamos aproveitar, meus queridos irmãos, já que Odilon está nos sugerindo isso, nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com Carlos Odilon, lá de Sapucaia, nos trazendo esse tema que é Jesus e a mulher samaritana. Até já! Uma boa dica pode transformar a sua receita. Na Nova Mix você participa de oficinas e aprende a trabalhar com mais produtividade. Uma grande chance para aumentar a sua renda e garantir o sucesso das suas receitas. Hoje, o assunto foi chocolate. Afinal, a Páscoa já está chegando e nas lojas Nova Mix você encontra barras de chocolate e embalagens para produzir ovos, bombons e trufas. Conheça o Nova Mix. Uma dica de quem entende de cozinha. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Paissandu e Jardim Ouro Preto. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais.
Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar transformação interior. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje e vamos iniciar este bloco falando sobre uma peça, Teatro Espírita, Morrendo e Aprendendo. Esta peça acontecerá no dia 16 de abril, aqui no nosso Teatro Municipal Laércio Ventura, na Praça do Suspiro, ao preço de R$ 60 a inteira e R$ 30 um preço promocional a meia. E é uma comédia muito interessante, comédia espírita. Aqueles que conhecem o elenco do canal Amigos da Luz já sabem que eles são muito interessantes, muito competentes e o mais importante também, além de tudo isso que eu falei, é que 20% da renda obtida ali nas bilheterias será para o Lar Abrigo Amor a Jesus. Então, além de estarmos nos divertindo, estaremos também colaborando mais uma vez com o Laje. Então, não percamos esta oportunidade. Meus queridos irmãos, estamos então iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso irmão Carlos Odilon, que vem lá de Jamapará, o bairro de Jamapará, em Sapucaia. Isso. Esse nome Jamapará é muito interessante, muito verdade, bonito, não é verdade? E ele está nos trazendo Jesus e a mulher samaritana. No primeiro bloco ainda conversávamos porque Jesus não ele mesmo pegou a água no poço e sim pediu à mulher. Por favor, Carlos, dê continuidade aqui para a gente. Então, Kátia, se Jesus quisesse matar a sede do corpo, ele poderia ir lá, fazer uma concha com as mãos, pegar água, porque estava ali a nível quase do solo, e tomar. Não precisava de pedir à mulher que lhe desse água. Mas como a gente conversou no momento anterior, né, ele estava fazendo uma provocação praticamente filosófica e psicológica para que, na verdade, aquela mulher falasse para ele da sede para aplacar a sede da alma. Da água para aplacar a sede da alma, né? Para preencher aqueles espaços vazios, né? As expectativas que nós temos para as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos medos, que no meu caso não são poucos. De todos nós. De todos nós, né?
Então, mas o mais interessante, a resposta da mulher é de uma inteligência absurda. Ela entende o que Jesus está falando, porque ela vai dizer o seguinte: como que você, Jesus, vai me oferecer essa tal da água viva se você não tem balde, se você não tem vaso e o poço é profundo? Que poço profundo, Kátia? Se o poço fosse profundo, nem ela tirava água. O máximo que ela tinha era um jarro de barro, um cântaro, né? Do que ela está falando? Quando a gente procura um profissional para nos auxiliar na nossa saúde mental, um psicólogo, um analista, um terapeuta, ele precisa de coletar materiais do nosso psiquismo, conhecer o nosso pensamento, os nossos anseios. Então ele vai pedir para que a gente fale sobre o nosso medo, vai pedir para que a gente conte sobre os nossos sonhos, inclusive os sonhos, não os almejos da alma totalmente, mas como que a gente sonha enquanto dorme. Por quê? O nosso sonho noturno, ele é uma regressão espontânea do espírito. E ali estão contidos, simbolicamente, muitos medos e muitos anseios da alma que está tendo aqueles sonhos. Esse é o material real que o analista precisa para trabalhar a nossa saúde mental, a nossa melhora do ponto de vista mental, cuidar das nossas ansiedades, das nossas fobias e por aí vai. Então, o poço que é profundo a que aquela mulher se refere é a sua alma, o seu psiquismo, os seus conteúdos. É esse poço que ela se refere. Ela fala para Jesus: você não tem balde. Por quê? Porque ela não tinha relatado para Jesus nada que pudesse dar a ele instrumentos para que viesse a fazer um trabalho interior para ela. Mas ela não sabia que ele era Jesus, né? Ele não precisa desse material, exato. Ele colhe direto na fonte. Exato. Então, todo esse simbolismo tem que ser levado. Exatamente. Não é? Então, para entendermos. Isso, ela vira para Jesus e fala: poxa, como que você vai me falar alguma coisa para preencher a minha alma, para cuidar das minhas ansiedades, das minhas fobias, se eu não te falei nada ainda? Você não tem balde, o poço é profundo. Não tem subsídios. Exatamente, né? Mas Jesus tinha, né? Jesus não precisava, né? De jeito nenhum. Por que Jesus pediu à mulher que vá buscar o seu marido? Muito interessante isso, né? Será que ela realmente estava casada, como disse Jesus, pela 6ª vez? Qual a leitura, qual o significado agora desse simbolismo aqui da pessoa do marido? Muito interessante isso, Kátia. Porque, veja, mesmo na Samaria, com todo aquele preconceito de gerações anteriores e tal, a lei vigente era a lei mosaica. O que a lei mosaica mandava fazer com as mulheres que não mantinham o casamento? Apedrejar. Mandava que fossem apedrejadas. Então, se ela tivesse, não precisava de estar no 6º casamento, não. Se ela tivesse no 2º casamento, ela já teria morrido apedrejada. E, no entanto, não foi. Por quê? Essa conversa e também os primeiros rascunhos dos evangelhos, eles foram escritos na língua sagrada, que era o aramaico. Em aramaico, a palavra Baal, B-A-A-L. Vai procurar no Google depois, você vai ver direitinho como é que é. A palavra Baal, ela significa Senhor, que se refere à divindade, e significa varão, marido. Então Jesus não estava mandando ela buscar um marido com quem ela era casada na encarnação, porque não eram 5, senão ela já tinha sido morta. Jesus mandou que ela buscasse, e não era lá fora, era aqui dentro, o Senhor, o Deus ao qual ela prestava reverência, o Deus a que ela acreditava. E quando a gente fala em buscar o Deus interior, é muito interessante, porque nós temos o nosso Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas nós temos alguns deuses internos. Quem são os nossos deuses internos? Para alguns é o automóvel, para o outro é um objeto qualquer que ele cultua, que ele acha aquilo. Para a grande maioria da população é o celular.
fala em bloquear o WhatsApp, a população surta, porque, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? É verdade. E também as crenças, As né? crenças, exatamente. Então Jesus vira para ela e pede, olha, traz para mim, vai buscar lá dentro o seu Baal, o seu Senhor. Em que você acredita? Em que você deposita a sua fé? E você acha que essa tradução para marido foi em decorrência dessa palavra ter os dois significados? Exatamente, a palavra Baal tem os dois sentidos. É muito, a leitura bíblica, né? Ela precisa ser do Evangelho, da Bíblia, precisa ser feita com muito critério, Muito critério, Para muito que cuidado. Não se dê uma interpretação, não é, diferenciada. Com certeza. A samaritana, ela fala de adoração. Diz que eles, os samaritanos, adoram a Deus ali naquele lugar e os judeus adoram em Jerusalém. Como Jesus se posicionou sobre essa fala desta mulher? Olha, isso é fantástico. Por quê? E Jesus se posicionou muito bem. Todos os posicionamentos de Jesus, eles foram numa linguagem, num português bem claro, política e religiosamente corretas. Porque se Jesus desse uma vaciladinha mínima, prendiam ele. Então veja, os samaritanos, eles cultuavam o seu Deus e muitas vezes os seus deuses no Monte Garizim, lá perto de onde Jesus encontrou com a mulher samaritana, pertinho do poço de Jacó. E os judeus lá no Monte Sião, onde foi erguido o Templo de Jerusalém. Para eles, o Monte Sião, o Templo de Jerusalém, era só ali que você podia adorar a Deus. Para os samaritanos, era no Monte Gerizim. E Jesus fala com a mulher, olha, haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito e verdade. Em espírito e em verdade, então, se você está adorando no Monte Gerizim, desde que seja uma adoração verdadeira, ótimo. Se você está adorando em Jerusalém, desde que seja uma adoração verdadeira, ótimo. E mais tarde, ele faz um apontamento fantástico. Quando ele vai falar sobre a fé, ele usa esta figura simbólica desta pergunta da mulher samaritana. Porque ele diz o seguinte, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que é muito pequenininho, dirias a este monte, transporta-te daqui para ali e ele iria. Então, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu quero orar no Monte de Jerusalém, eu fecho os olhos, me transporto para lá, pronto, está resolvido. Se eu quero orar no Monte Gerizim, fecho os olhos, me concentro, me transporto para lá e está pronto. O que está faltando é fé. A fé é que nos levará, não é? A todos os locais necessários, as situações, as respostas, né? Quando os discípulos voltam e veem Jesus conversando com aquela mulher, eles se maravilham. A mulher deixou o jarro, o cântaro que você nos explicou, e foi chamar as pessoas para vir até Jesus. Há um significado nesse ato de deixar o vaso para trás, abandonar o vaso. E muito significado. Sabe, Kátia, muitas vezes, mesmo do ponto de vista extremamente material na vida de relação aqui na Terra, a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente quer fazer alguma coisa melhor, mas a gente não larga o vaso. A gente está carregando um vaso cheio de tralhas e não larga ele. A gente fala assim, eu gostaria muito de estudar inglês, mas não tenho tempo. Mas sabe de trás para frente o que está passando naquele programa de televisão, naquela casa cheia de câmeras e tal. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade, não largou o vaso. A gente fala, poxa vida, eu gostaria de mudar a minha vida, gostaria de ser mais isso ou mais aquilo outro, porque ainda não o é, porque não largou o vaso. E a mulher, quando ela percebe que é o momento da vida dela de seguir Jesus ou não, quando ela percebe que está de frente para o Messias que eles estavam tanto esperando, ela larga o vaso primeiro
e para depois ir chamar o pessoal. Porque quando a gente vai chamar o pessoal carregando o vaso, é aquele indivíduo que fala, vamos fazer, mas ele não vai para fazer. Não. Primeiro largou o vaso, vamos fazer? Então vamos, eu vou fazer. Se vocês quiserem, venham comigo. Mudou a atitude. É, exato, é a tomada de decisão. Tomada de decisão. Por fim, Jesus recusou a comida trazida pelos discípulos que tinham ido até a cidade, buscar comida. Falou, e disse que já estava alimentado. Do que Jesus falava com estas palavras? É interessante, já estamos chegando na última pergunta, né, do nosso programa. Muito depressa. Muito depressa. É interessante comparar essa situação com os espíritas, né? Nós espíritas somos assim. A gente vai ter uma reunião, vai ter um seminário, vai ter um lanchinho no meio. Falta o expositor do seminário, a gente arranja outro. Faltou o outro, a gente abre o evangelho lá e vai estudar. Mas se faltar o lanchinho, a gente muda o horário do seminário, né? Muda a data, cancela. Então, quando os discípulos voltam com a comida, oferecem para Jesus, Jesus fala, olha, já não tenho fome, já estou saciado. Aí está saciado? Aí os discípulos perguntam, mas alguém trouxe comida para ele? Não, ninguém trouxe. E Jesus estava dizendo, olha, a minha comida é realizar a vontade daquele que me enviou, do meu Pai que está nos céus. Então veja, de que comida ele está falando? Ele está falando do oposto daquela água do poço de Jacó. Porque a água do poço de Jacó é água material. A gente bebe e depois precisa de repor. A água que preenche a nossa alma, a água viva, são os nossos bons relacionamentos, né? São as nossas amizades, o amor que nós nutrimos pelas pessoas e por aquilo que fazemos. Porque não adianta só amar as pessoas, a gente tem que amar aquilo que a gente faz, acreditar no que a gente faz. Jesus, então, estava saciado dessa alimentação. E nós estamos tão carentes dessa alimentação, tão pobres, tão desnutridos dessa alimentação espiritual. Porque a grande maioria de nós, a gente está passando mal, vai no centro tomar passe, é muito bom, mas a gente não acredita que aquele passe vai melhorar. Então, de fato, não melhora tanto quanto poderia se nós acreditássemos. A gente está com algum mal físico, a gente vai no médico, mas a gente quer uma outra opinião, depois uma outra opinião, depois uma outra opinião. A gente não acredita que aquilo pode melhorar. Exatamente. A gente está muito carente. É desse alimento espiritual, de acreditar em si mesmo, acreditar naquilo que faz. Estudar um pouquinho mais para conhecer mais e conhecer melhor. É disso que Jesus estava saciado. Carlos Odilon, nós estamos encerrando o nosso programa. Poxa vida, passou muito rápido. Passa muito depressa esse tema tão interessante. Você vai nos relatando, nos contando, a gente fica aqui bebendo essas palavras. Agradecemos muito a sua presença. Gostaria que você deixasse aqui para os nossos amigos a sua mensagem de despedida, você que veio lá de Jamapará, que é um pouquinho distante, como falávamos anteriormente, para nos trazer aqui ensinamentos tão interessantes, tão valiosos para todos nós. Então, você pode fazer suas despedidas, a câmara é sua. Então, Kátia, eu quero primeiramente agradecer você e o Brígido pela oportunidade de estar aqui de novo. O seu brilhantismo em conduzir esse programa, fantástico. Agradecer à equipe técnica dessa emissora, ao meu pai que está ali na torcida, a você de casa que está aqui com a gente pela segunda vez, alguns nos assistindo. A Kátia, vocês assistem mais, assistir a mim pela segunda vez. Poxa, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E só como mensagem final, lembrar o seguinte, toda essa conversa, esse diálogo de Jesus, ele está chamando a atenção da mulher samaritana, apresentando para ela um Deus Pai. Sabemos que Deus é nosso Pai. No entanto, devido aí às lacunas que a gente traz na alma, muitos de nós ainda somos órfãos. Então, vamos procurar entrar em contato com a espiritualidade através do nosso próximo. Fazendo o bem para o nosso próximo, fazemos o bem para nós mesmos e entramos em contato com a espiritualidade. É o que eu deixo de recado e de conselho para vocês, é o que eu estou tentando fazer para mim.
Muito bem, muito obrigada. Então, Odilon, fica aqui o convite para uma nova oportunidade que não demore tanto dessa vez. Voltaremos. Meus queridos irmãos, estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje com essas palavras do nosso irmão Carlos Odilon, fazer para o próximo. E nos lembramos de visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam de nós. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.